Existe uma palavra na palavra de Deus, na Bíblia, a respeito de um assunto chamado contentamento. E é uma palavra tão significante para cada um de nós, que se nós não atentarmos e levarmos ela a sério mesmo, a respeito do que Deus diz, nas Escrituras, ela tem um poder enorme e destrutível para destruir a minha vida e a sua vida. Porque tem o contentamento e o descontentamento. Confere comigo o que está escrito lá em Filipenses. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11 e 12. Fala assim: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. E avançando um pouquinho para o versículo 19, termina assim: E o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Olha que ensinamento sobre o contentamento. Que a gente tem uma tendência das coisas faltarem e a gente fica nesse lugar de descontentamento, reclamando, olhando só para o que está faltando. Mas a gente tem uma dificuldade de olhar o suprimento de Deus aqui, olha, no versículo 19, quando eu avancei. E o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá. Isso aqui é uma confirmação. Todas as vossas necessidades em glória. Por meio de quem? Cristo Jesus é o nosso provedor, nosso bem maior que nós temos. O nosso bom pastor que cuida de nós. Então, é algo chave na minha vida, na sua vida, que com certeza vão ter momentos de fartura, momentos de abundância, mas infelizmente pode ser que a gente enfrente sim momentos que vai ter falta, que vai estar, como uma expressão que a gente fala, vai estar conta, eu tô no limite, eu tô no topo ali, não dá mais, posso vir só até aqui. E eu falo com relação a tudo, as condições financeiras, às vezes o emocional da gente não está favorável, a gente está passando por lutas, aflições, são diversas situações, só que por isso é importante a gente ter revelação das Escrituras, da Palavra de Deus, crer no que ela diz e guardar ela bem memorizada na nossa mente, no nosso coração, dentro do nosso espírito, da nossa alma. Porque aqui é o apóstolo Paulo escrevendo sobre contentamento, que ele enfrentou isso. Ele teve fartura, mas teve momentos também que ele teve fome, ele teve dificuldade. Só que nem por isso ele questionou a Deus, muito pelo contrário, a fé dele amadureceu e ele venceu através da crença que ele tem em Jesus, da crença que ele tem na vida de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele venceu passar por cada situação dessa. Então, a tendência nossa, quando enfrenta dificuldade, é reclamar, é só olhar para a dor, para o sofrimento, é olhar para a falta. E esse olhar não é o olhar que Deus tem para mim, o olhar que Deus tem para você. O olhar que Deus tem para nós e quer nos ensinar é olhar com o olhar do céu, a provisão do alto. Lá no céu não tem falta de nada. E a gente pode trazer o céu para a terra. Como? Crendo, falando, declarando que Jesus, como está escrito aqui, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Então é orar a palavra, crer na palavra, declarar a palavra. A fé
é uma fé viva. A fé, ela fala. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você lê a palavra, lê em voz alta, para você ouvir e realmente compreender o que Deus está falando, o que Deus está dizendo, o que o Senhor está ensinando. E confiar naquilo que está escrito, né? Não confiar nas circunstâncias que eu e você possa estar passando, não confiar no que a gente está vivendo hoje, certamente, né? Tem aí um futuro nos esperando, mas o amanhã pertence a Deus também. E o Senhor o tempo inteiro fala para a gente não andar ansioso com nada, porque Ele tem cuidado de nós. Então, que a gente possa mesmo alargar, amadurecer, avançar na fé no Filho de Deus que proveu tudo o que a gente precisava ali naquela cruz, porque o sangue dele perdoou cada um dos nossos pecados. Basta você aceitar o perdão de Deus, confiar que ele te perdoa, basta você ser sincero com o Senhor, colocar ali na cruz, se arrepender, reconciliar com Deus e tomar nas mãos dele, entregar o coração nas mãos dele, deixar Deus cuidar, Deus agir, né? Quantas vezes a gente tenta fazer na força do nosso braço? Ela é limitada. Vai chegar uma hora que a gente vai cansar. Então, a gente precisa aprender a confiar naquele que pode todas as coisas, confiar naquele que nos chamou para viver, para caminhar em Cristo Jesus, né? Porque uma coisa é eu viver com Jesus, outra coisa é eu viver sem Jesus. E a gente não está aqui numa bolha, protegido de ataques, coisas ruins, não. Muito pelo contrário, nós somos mesmo alvo do inimigo. Satanás, ele não brinca. Ele todos os dias, ele não desiste não, ele quer desanimar, ele quer roubar a nossa alegria, a nossa paz, ele quer roubar, trazer divisão, contenda, trazer mesmo morte, separação, ele quer trazer o pacote que ele tem do pecado, né? Como diz a palavra de Deus, que o salário do pecado é a morte. E a morte não é só a morte que é essa que, infelizmente, né? Todos nós vamos enfrentar um dia, mas a Bíblia fala que essa será a nossa última luta. E é ela que nós vamos enfrentar e vamos vencer como Cristo venceu, né? Porque aquele que ainda esteja morto viverá. A palavra de Deus fala que nós vamos viver eternamente, é aqui e eternamente com Ele, na glória com Ele. A gente está aqui peregrino, de passagem, por um momento. E que a gente possa despertar para viver o tempo que o Senhor separou para nós vivermos com Ele. Não só lá na eternidade, começar a viver aqui, trazendo o céu para a terra, trazendo a presença de Deus para o nosso lar, para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa mente, para o nosso coração. Que apesar da correria, a gente precisa despertar para parar um tempo e alimentar daquilo que vai nos trazer cura, vida, restauração, novo ânimo. Isso você só vai encontrar na hora que você realmente entregar esse tempo de qualidade com o Senhor. Então, você pode trabalhar, você pode estudar, você pode ser dona de casa como eu sou, né? Eu sou 100% do lar. Mas, em algum momento do meu dia, eu preciso falar assim: parei, vou, sim, orar, colocar minhas necessidades diante de Deus, né? E confiar em Deus que ouve as minhas orações e não só ouve, responde de acordo com a vontade dele, que ele não está aqui para fazer a minha vontade. Ele está aqui para fazer a vontade dele. E a gente precisa confiar que ele, a vontade dele, é boa, é perfeita e ela é agradável. E a vontade dele é muito maior do que a nossa. Nós não tem como nem comparar. E essa palavra que eu trouxe para o seu coração hoje, rumina ela, alimenta, sabe? Começa a pedir o Espírito Santo para trazer uma clareza, um entendimento. Porque eu já passei isso de ler e falava assim, não entendi nada. O que ele quis dizer? O que ele quis ensinar? Mas a partir do momento que Deus me chamou para aprofundar, e eu passei esse tempo de poder parar tudo, ficar até em silêncio. E aí o Espírito Santo começa a ministrar no nosso entendimento.
a voz dele, né? A fala dele, a presença dele, a vontade dele. Às vezes um louvor que a gente coloca para tudo, sabe? Começa a chorar e começa a se entregar mesmo, a se quebrantar. Vem um abraço, uma presença tão forte do céu que só se você experimentar para saber o que é viver em relacionamento com o Pai, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque ele não nos deixou órfãos. Jesus subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, mas enviou o Espírito Santo para habitar onde? No meu e no seu coração. Para isso é só você recebê-lo e realmente ter ele guardadinho, fundamentado aí, com toda a convicção do seu coração, da sua mente, de toda a sua alma. Acreditar que a presença, nós hoje temos o Deus residente dentro de nós, através de uma entrega justa, santa, imutável, um amor incomparável que foi o amor de Cristo, porque ele morreu, mas ele também ressuscitou. E hoje ele vive, ele reina. E hoje mesmo nós estamos assentados à direita de Deus com ele, pela fé nas regiões celestiais, tendo autoridades. Deus já abriu esse lugar, que o véu foi rasgado. E hoje nada pode nos separar do amor que está em Deus, em Cristo Jesus. Então você pode abrir a boca, comandar, não aceitar as circunstâncias, mas crer na ação do Espírito de Deus, interferindo, agindo ao nosso favor. A gente precisa conhecer o Pai que nós temos, nós precisamos conhecer esse único Deus verdadeiro, que fez os céus, a terra, o mar, as estrelas, tudo que nele há. Então que a gente possa mesmo a cada dia mais avançar nesse lugar de abraçar, de tocar, de caminhar, de segurar mesmo nas mãos de Deus. Ele segura na nossa mão, mas e a gente? Tem hora que a gente quer soltar, né? Mas não faz isso não. Continua segurando, continua crendo, continua perseverando, que não é circunstâncias que vai medir o amor de Deus por nós. É o amor de Deus imutável que não muda. Ele não sofre variação de mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E assim deve ser eu e deve ser você. Não deixa para buscar Deus só quando precisa, ou só quando está favorável, ou quando não está, né? Porque também quando está favorável, a gente corre o risco de esquecer que foi o Senhor que nos colocou naquele lugar, foi o Senhor que nos abençoou com essas bênçãos, com coisas que nós almejávamos. Então a gente tem que perseverar com Deus e atentar até quando a gente está vivendo na fartura, para falar, poxa, eu cheguei aqui porque a mão do Senhor me trouxe até aqui, reconhecer Ele e continuar ainda mais firme com Ele. Então, que não seja fartura para te roubar desse lugar de viver com a presença de Deus e também não seja a necessidade, porque muitas vezes tem muitas pessoas que esfriam nessa caminhada, nessa jornada de fé, de vida com o Senhor, de oração, de caminhar mesmo em obediência a Deus. Por quê? Porque às vezes enfrentou uma falta e fala assim, então Deus não me ama, Deus não cuida de mim, porque senão ele não deixava faltar isso. Não, entenda, é época de você amadurecer a sua fé, aumentar a sua fé. Você pode pedir a Deus, Senhor, aumenta a minha fé. Tem homens aqui na Bíblia que pediu a Deus, Senhor, aumenta a minha fé. Faça isso também, se você vê a necessidade. E as necessidades mais simples, coloca diante de Deus e peça para Ele. Vim com a mão poderosa dEle. Abrir os olhos, mas os olhos espirituais. Tirar as escamas. Tirar a trave do nosso olho que impede a gente de enxergar, porque a luta impede a gente de enxergar Deus, os problemas, as circunstâncias, tantas situações, doença, enfermidade, tristeza, falta de perdão, falta de amor, falta de muita coisa. Isso faz a gente ter dificuldade de enxergar a mão de Deus. Mas pede a Deus para remover isso com clareza da sua visão, da sua mente, do seu coração, e você vai começar a enxergar, a ver a bondade, o amor de Deus te seguindo, te segurando pelas mãos todos os dias das nossas vidas. Amém? Pega essa palavra, guarda no seu coração. A palavra de Deus é o maior bem que a gente pode desfrutar, alimentar, ruminar, guardar ela aqui no nosso coração.
Porque é isso que sustenta a gente no dia mal, o que Deus diz. E é bom você saber o que Deus diz. E só tem um caminho para saber o que Deus diz: ouvir o que ele deixou registrado aqui na Escritura Sagrada. E não adianta só ouvir a Deus, ouvir de Deus. Eu já ouvi falar de Deus, eu amo Deus, eu creio em Deus, tá? Mas você conhece a Deus você mesmo? Você conhece a Deus porque Deus te conhece. Mas e você? Você realmente abriu seu coração para conhecer ainda mais? Se entregar ainda mais? Então vai aos poucos, mergulhando, abrindo aquele lugar que o Senhor já está te esperando, que é um passo, é águas profundas, é caminhar cada vez mais, é romper mesmo com o raso, ir para o profundo, mergulhar. Se você estiver mergulhado nas águas profundas, lá embaixo daquela água, você não vai ouvir barulho. Pode ver que debaixo da água não tem barulho. E é o lugar que a sua alma vai aquietar e vai ouvir. A beleza que é você carregar a presença de Deus dentro de você. Se você crê, é claro. E eu creio que você crê. Em nome de Jesus. Esses vídeos, esses áudios, esse tempo que eu paro para gravar, é justamente com relação à vontade de Deus para minha vida. E isso que Deus tem para você também. Certamente tem pessoas precisando ouvir a sua voz, ouvir, receber o seu abraço, receber algo que Deus te deu, confiou a você, está esperando que você saia desse lugar de reter e comece a distribuir. Mas para isso, você precisa reconhecer que sozinho, eu preciso reconhecer que sozinho eu não consigo, eu não faço nada. Eu, para a glória de Deus, como eu pretendo, né? Sempre que eu sei que nada que eu tenho veio de mim, tudo veio do Senhor. Tudo é para a glória dele. E às vezes quando as pessoas vêm até mim, sabe? Já tive pessoas de bater aqui, Renata. Deus mandou vir aqui. Eu recebi, eu ouvi, eu orei, eu intercedi, mas eu sei que nada daquilo aconteceria se não fosse a presença dele em mim. Porque não tem nada de bom em mim, em nós. Não tem. Se tem algum valor dentro de nós, é a beleza da presença de Deus, o nosso Pai. Então, que a gente possa mesmo ser a expressão do amor de Deus aqui nessa terra. Então, nós somos boca de Deus, nós somos as mãos de Deus, os pés de Deus. E cheios de falhas, cheios de limitações, mas como a gente serve um Deus que não tem limite para nada, a gente pode descansar e confiar que Ele tem sim esse lugar para a gente de águas profundas, onde refrigera a nossa alma, onde a gente pode viver sim o sobrenatural e desfrutar de uma vida plena com Ele. Começando aqui até a eternidade, porque lá não vai ter luta, não vai ter aflições, não vai ter. E enquanto estivermos aqui nesse mundo corrupto, caído, mundo jaz do maligno, infelizmente a gente vai enfrentar esses lugares sim, mas enfrentar com Ele, na presença dEle, na força dEle e romper com Ele. E fazer igual o apóstolo Paulo terminou a vida dele. Combati o bom combate, guardei a fé. Ele fala. E assim, a coisa mais linda é porque ele, no final da vida dele, que ele já até sabia que ele estava indo para a morte, ele morreu fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra, alcançando os oprimidos, os aflitos. Ele morreu. Mas ele morreu entregando a vida dele ali, ó. Senhor, eu, que custe a minha vida, eu vou continuar amando e honrando o Senhor acima de todas as coisas. Então, até na morte dele, ele glorificou o Senhor. E que eu e você possa ter a mesma postura, que quando chegar a nossa hora, independente de quando vai ser, como vai ser, de que forma vai ser, que a gente possa, sim, combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé. Então, em nome de Jesus, completar a carreira que nos foi proposta. Você está aqui por um propósito, eu também, que a gente possa cumprir esse propósito, em nome de Jesus. Espero que essa palavra tenha abençoado seu coração.
alimentado a sua fé, te dado um novo ânimo, porque ela tem esse poder de renovar a nossa mente, a nossa esperança. A palavra de Deus fala que se tudo que tiver de pensar, pensa nas coisas lá do alto, né? E as coisas lá do alto não tem necessidade, não tem falta de nada, a provisão de lá é completa. Lá as ruas são de ouro. Então foca no que está lá, porque sabe que mais cedo ou mais tarde vamos estar lá com ele, na glória. Então que a gente possa mesmo estar feliz e constante em qualquer situação, porque ele tem cuidado de nós. E eu quero ver você dando like, porque é importante para o YouTube reconhecer que é relevante. Quero ver você também compartilhando meus vídeos. Eu faço isso aqui, é algo para compartilhar a riqueza espiritual mesmo, da vida que habita, de Deus que habita em mim. E não é diferente com você. Seja um instrumento de Deus para compartilhar a riqueza do Evangelho, a riqueza da palavra de Deus, a riqueza da verdade, a riqueza que só existe um único caminho, que Jesus é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Ele que é o nosso provedor, ele que é o nosso bom pastor e ele tem cuidado de nós. Então, que possamos valorizar a presença de Deus, reconhecê-lo em tudo que a gente fizer e viver todos os nossos dias de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Não ande por aquilo que você vê. Você pode estar vendo morte, pode estar vendo falta, pode estar vendo tudo. Ande por aquilo que você crê. E se você crê no que diz a palavra de Deus, que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, quem tem o Senhor tem tudo. E Ele é suficiente na nossa vida. Devemos ter esse contentamento aí da obra que Ele já fez, que Ele já pagou. Ele não vai pagar, Ele já pagou. E hoje a gente pode desfrutar de algo que Ele venceu, por isso nós também vamos vencer. Em nome de Jesus, tá? Então, compartilha, dá um like. Eu faço questão de ler comentários se alguém coloca lá. Então, continua, sabe? Continua. Coloca lá o que Deus colocou no seu coração. Coloca lá o que você também deseja compartilhar. Às vezes tem algo para compartilhar, eu vou ler com o maior prazer, viu? Em nome de Jesus, receba meu abraço, meu carinho. Receba o amor do Pai. E que as bênçãos de Deus sejam derramadas na sua vida todos os dias, em nome de Jesus.